O Santos precisa de reforços e todo mundo sabe disso. Você sabe disso, eu sei disso, todo mundo sabe. Agora, quais são esses reforços? Para quais posições você acha que o Santos necessita mais se reforçar? Sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. E antes da gente começar a trocar nossa ideia, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixa o like, que é muito importante. Nos siga nas redes sociais, principalmente no Facebook, Instagram, @SantosMilGrau, Twitter, @PeixãoMilGrau. A gente está sempre lá falando sobre o Peixão. E bora para o nosso vídeo. Quero já pedir a sua participação aqui no vídeo, nos comentários. E você é o Cartola do Santos. Quais seriam os seus reforços para o Santos? Em quais posições? Vamos lá. Vou fazer minha análise de elenco e falar para vocês em quais posições eu acho que o Santos tem mais carência, em quais eu acho que tem menos carência. A começar pelo gol, que é uma posição que eu acho que hoje o Santos não tem carência, mas para reforçar vai depender muito da permanência do Gabriel Brazão, né? O Brazão, pelo que foi noticiado, recebeu uma proposta do Bayern de Munique, proposta alta do Bayern de Munique, e a se confirmar essa proposta, eu acho muito difícil o Brazão ficar no Santos, para ser bem sincero. E aí, com o Brazão saindo do Santos, eu acho que o Santos teria de ir até o mercado para buscar um goleiro para ser titular na temporada de 2026. A gente tem o Diógenes e a gente tem o João Pedro, da base, que é um menino que é visto como fenômeno. Eu acho que ele já poderia subir para ir se adaptando, para ir se ambientando, para no futuro ser o titular absoluto do Santos, mas para 2026 eu acho muito cedo ainda. Então, o Brazão ficando, ok, não precisa de goleiro. O Brazão saindo, sim, precisa de um. Lateral direita, eu não vejo a lateral direita com tanta prioridade, com tanto desespero. O Igor Vinícius finalizou a temporada muito bem, tá? Como titular absoluto do Santos. É verdade que o Mike ficou devendo muito, é um jogador que ganha um salário muito alto. Eu, por mim, negociava ele, tentava emprestar, fazer uma troca, algo do tipo, tá? Só que o Santos também tem o JP Sherman, que é um jogador que desceu para o Sub-20, foi muito bem no Sub-20, inclusive na conquista do Paulista foi uma liderança. Acho que ele merece uma nova chance no time profissional. Acho que vai encarar com mais maturidade, com mais seriedade e vai performar melhor. Tendo o JP Sherman e o Igor Vinícius na lateral direita, não vejo a posição como uma posição que a gente precisa com urgência reforçar, tá? Zaga, a gente tem o Adonis Frias, o Zé Ivaldo, que são os titulares. O Zé Ivaldo não é um jogador tão confiável. A gente tem o Basso, tem o Luan Pérez, que é bom zagueiro, mas não está no seu melhor físico. Tem o Alexis Duarte, que, enfim, até agora a gente não sabe se ele é bom, se ele é ruim. Tem o Luizão, que é um jogador fraco. Eu não teria tanta urgência, mas eu botaria um asterístico na posição da zaga. É melhor trazer um zagueirinho que seja, tá? Para a gente não ter o Zé Ivaldo como titular a temporada toda, porque a gente sabe que o Zé Ivaldo faz as suas presepadas. Então, o primeiro asterístico aqui seria na posição de zagueiro. Mesmo assim, não vejo como uma prioridade. Também não vejo como prioridade um lateral esquerdo. Na verdade, eu acho que o Santos está muito bem servido de laterais esquerdos. A gente tem o Souzinha, que é uma joia, um menino, um fenômeno, vem jogando melhor. Assim, no final, os últimos jogos ele não foi tão bem, mas é normal, a oscilação é normal. Ainda assim, vejo ele como uma joia da posição. Tem o Escobar, que é um lateral sólido, sério, que entrega o que precisa. Sempre que ele for exigido, acho que ele vai dar conta do recado. E tem o Lira, né? O Lira, que é um menino da base, que quando subiu e ele precisou jogar, ele jogou bem. Menino bom de bola, então, assim, existem notícias que dão conta de que o Souza está sendo sondado, mas olha, sinceramente, eu acho que mesmo que o Souza seja vendido, o Santos ainda está bem de lateral direito, com o Escobar e com o Lira. Se não vender, então, tranquilidade. Lateral esquerda não é uma prioridade. Volância, a gente terminou o ano com William Arão e Schmidt muito titulares, eles estão muito bem, e a gente ainda tem o Zé Rafael, que é um bom volante, que pode ser titular, inclusive. Tem o Rincon, só que o Rincon ele já está com uma idade avançada, eu acho que ele podia ser negociado. Tem o Victor Hugo, que também não jogou bem, eu não contaria com ele. Então, assim, tem o Bom Tempo, que pode fazer essa função, mas ele não é volante. Eu faria igual eu fiz na zaga, eu botaria um asterístico, sabe? Não é uma urgência, mas eu acho que seria bom trazer uma peça para a gente ter no mínimo duas duplas muito boas.
Arão, Schmidt, Zé, Rafael e mais um. E aí seria o ideal para a volância. Mas assim, não é algo que a gente precisa se desesperar para o ano que vem. Meio campo, armação. Aí já começa a complicar um pouquinho, porque o nosso armador é o Neymar. Ok, só que o Neymar se lesiona muito. Também tem o agravante de que o Neymar vai renovar, sabe-se lá até quando. Né? Pode ser que depois da Copa ele resolva pendurar chuteiras, ou ir para a Europa, ou ir para os Estados Unidos. Então, acho que na temporada a gente vai precisar, vai ter a necessidade de que o nosso armador reserva atue bastante. Hoje o nosso armador reserva é o Roleiser, só que o Roleiser, ele originalmente é um ponta-direita, um meia/ponta-direita. Ele mesmo disse isso na coletiva de apresentação dele. Então, eu acho que seria interessante a gente ter mais um meia armador. Tudo bem, a gente tem o Neymar, que é um craque, e o nosso reserva é um jogador que eu acho que entrando ao segundo tempo, no segundo tempo é um jogador que pode render bastante, que é o Roleiser. Mostrou isso contra o Palmeiras, contra o Flamengo, naquela derrota. Mas acho que a gente precisa de mais um armador, porque acho que em algumas ocasiões o Neymar vai estar lesionado, ou sei lá, vai estar na seleção, e a gente vai precisar do Roleiser, e aí não se sabe se o Roleiser vai ter gás para jogar o jogo todo. É bom a gente ter mais um meia, né, para garantir. Um pouquinho mais de prioridade para um armador. Agora, total prioridade para os pontas, tá? Pelo lado direito, nosso titular é o Barreal, que na verdade é meia esquerda, meia/ponta esquerda. E aí, por lá, a gente também tem o Roleiser, que tá jogando mais como armador. O Robinho Júnior, que ainda é muito jovem. O Cabadeiro, que, enfim, fez um gol muito importante contra o Cruzeiro, mas parece não ter se firmado. E o Bom Tempo também joga nessa posição, né? Mas o Bom Tempo parece que não agrada muito o Vojvoda. Então acho que seria interessante trazer um jogador que jogue pela direita, pela meia/ponta, né? A gente tinha aí o Otero, e a gente deixou o Otero embora. Eu sou um dos que gosta do Otero. Acho que ele teria sido útil para a equipe do Santos na temporada de 2025 se ele tivesse ficado no elenco, mas enfim, ele não está mais. Então eu acho que seria interessante a gente ir atrás de um ponta direita, mas principalmente um ponta esquerda, porque agora com a iminente saída do Guilherme para o time dos Estados Unidos, fica sem quase ninguém na posição. Na verdade tem o Barreal, só que o Barreal já é titular do outro lado. Então a gente precisa urgentemente de um jogador que jogue pelo lado esquerdo, e vai ter uma tarefa difícil aí, que é substituir o Guilherme, não só do ponto de vista ofensivo, mas defensivamente o Guilherme era um jogador que contribuía bastante, né? Ele voltava bastante, defendia bastante, marcava muito e era muito importante taticamente. Então, urgência para a ponta direita, urgência para a ponta esquerda, mais urgência ainda para um centroavante. Né? Hoje, como 9, a gente tem o Tiquinho Soares, tem o Bilal Brahimi, tem o Tassiano, Tassiano que fez 2 gols no último jogo, é verdade, mas terminou o campeonato com 3 gols apenas, muito pouco. Né? E aí a gente está vivendo o hype do Gabigol. Será que o Gabigol volta para a Vila? Acho que seria uma ótima. A gente precisa de centroavante e precisa de atacantes. Para mim, a grande deficiência do elenco do Santos são os atacantes. Né? É não fazer gol, não finalizar bem, não chutar para o gol. Então a gente precisa de atacantes para reforçar o elenco, para os dois lados do campo, para a armação e como centroavante. No mínimo 4, assim, com urgência. Um camisa 10, um ponta direita, um ponta esquerda e um centroavante. Eu traria 2 centroavantes, tá? Eu tiraria todo mundo que tá aí, mandaria Chiquinho embora, Lautaro embora, Tassiano embora. E é isso. 5 contratações urgentes, 2 centroavantes, um ponta direita, um ponta esquerda e um armador. E deixaria um asterístico ali para um zagueiro e um volante, porque talvez a gente também precise dessas posições. Concorda comigo? Discorda? Quero saber o que você acha. Se você fosse o Cartola do Peixão, em quais posições você priorizaria trazer reforços e quais seriam? Comenta aí, deixa a sua opinião aí nos comentários. Não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like, é muito importante. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Threads. E é isso aí. Vou tentar fazer vídeo durante todos os dias dessa pausa aí, desse ato entre o final de Campeonato Brasileiro e começo de Campeonato Paulista. O Campeonato Brasileiro do ano que vem também começa muito cedo, começa já em janeiro. Então, assim que o ano começar, vai ter bastante assunto, mas até lá vou tentar manter vocês entretidos, falando sobre o Peixão aqui,
vai ser difícil achar notícia, mas com o mercado aquecido, eu acho que deve ter muita especulação, e aí a gente fala sobre tudo. Beleza? Deixa o seu comentário aí sobre o tema do vídeo de hoje, sobre os reforços, e aguarde nossos próximos vídeos. Tranquilo? Obrigado pela audiência de sempre, é isso aí. Pra cima deles.